Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Eu sempre digo aqui no nosso canal que os bons bispos, padres e cardeais, eles têm que ser valorizados e escutados. E aqui nós temos um grande cardeal, o cardeal Raymond Burke, e mais uma vez ele vem falar contundentemente a respeito do caminho sinodal alemão, que quer colocar todas aquelas heresias dentro da doutrina católica, e ele foi enfático em uma matéria que está aqui no site Infocatólico. Olha o que esse cardeal disse. Burke afirma que o Papa deve demitir os bispos alemães se eles não renunciarem às heresias de seu caminho sinodal. Tem que tirar o chapéu, porque nós estamos vendo um silêncio dentro da igreja e poucos são os que estão falando a verdade e denunciando aqueles erros, como o Dom Adair José Guimarães já tem denunciado aqui no Brasil o que está acontecendo lá na Alemanha. Na opinião do cardeal Raymond Burke, o Papa Francisco deve demitir os bispos da Alemanha se eles não se afastarem dos erros do caminho sinodal da igreja no país da Europa Central. Toda uma série de bispos se pronunciou a favor de mudanças na doutrina da disciplina da igreja. Por exemplo, em relação à união, também do celibato sacerdotal e da ordenação de mulheres. Ou não tem expressamente opôs-se a tais propostas no âmbito da via sinodal. Santo Padre deve chamar a atenção desses bispos e pedir-lhes que renunciem às heresias, também a posições contrárias à disciplina saudável da Igreja, disse Burke, em entrevista publicada pela Ação Católica pela Fé e Família. E se eles não desistirem de seus erros e se corrigirem, então deve removê-los. Essa é a situação que chegamos. Ele foi muito claro aqui. Se esses bispos, padres lá da Alemanha não voltarem atrás e reconhecerem que estão errados nesse caminho, que sejam removidos, destituídos das suas funções e da ordem que receberam. O Romano Pontífice, sucessor de Pedro, é por definição o princípio da unidade na Igreja, sublinhou o purpurado. É sua tarefa corrigir esses bispos, e se eles não aceitam a correção fraterna, se não aceitam a sua correção hierárquica, como bispos da Igreja Universal, devem ser aplicadas medidas apropriadas para que os fiéis saibam que esses bispos não os guiam na fé católica. E é evidente, eles não guiam mesmo. O que eles estão fazendo é caminhando o povo para o buraco, para a lama. Heresia em cima de heresia. Infelizmente, a confusão é causada e impulsionada por aqueles que são chamados a ser mestres da fé e pastores do rebanho, que com clareza e coragem, disse Burke. Bispos que não representam claramente o ensinamento católico, disse, deixam o rebanho e provam não ser pastores, mas trabalhadores assalariados que tentam adaptar o ensinamento da igreja à visão de mundo, uma visão secular do mundo, uma visão do mundo sem Deus. Olha que palavras profundas desse cardeal. Eles querem colocar o mundo dentro da igreja. Não tem Deus, não tem nada de Deus nisso. O cardeal foi um dos mais de 100 que fizeram uma carta aberta ao bispo George Betzen, presidente da Conferência Episcopal Alemã, que deve ser no mínimo mais ou menos igual ao nosso presidente da CNBB aqui, né? Eles parecem que estão um pouquinho pior, mas nós temos que ficar atentos porque senão
do jeito que a CNBB anda, vai querer fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Em sua carta, os bispos e cardeais de todo o mundo alertaram que o caminho sinodal alemão ameaçava levar a Igreja a um beco sem saída de efeitos destrutivos. Porém, Batzen rejeitou as críticas, bem como as preocupações semelhantes expressas pelos bispos da Escandinávia e da Polônia. Ou seja, mais de 100 bispos já escreveram carta, os bispos nórdicos também, os bispos polacos, os bispos poloneses também. E eles ainda continuam falando que precisa ver os problemas que tem ali dentro da igreja e não sei o que, e não querem voltar atrás. E o pior é que o cardeal Marx, ele está ali sempre junto com o Papa também. E nós estamos esperando, e se Deus quiser, nós vamos ter uma posição de pulso firme do Vaticano, do Papa, mostrando a verdade da fé e colocando esses bispos nos lugares dele. Vamos rezar para que isso aconteça e aconteça logo, para o bem da nossa Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.